Muito bem, estamos de volta. O assunto do programa de hoje são bactérias multiresistentes. Você sabe como é que funciona? Você sabe como é que elas se tornam assim tão poderosas? Bom, talvez você já tenha visto no noticiário uma pessoa que foi infectada por uma bactéria super resistente e acha que esse problema está lá longe, longe de você. Mas segundo dados divulgados pela OMS, no Brasil mais de 20 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de bactérias. E no mundo, esse número vai para 700 mil pessoas, o que é bem preocupante. Mas você sabe como essas bactérias se desenvolvem? E, de repente, como elas são contraídas, você conhece? E o mais importante, você sabe qual é o melhor método para evitar e tratar essas bactérias? Bom, no programa de hoje, a infectologista Marina Malacarne vai nos ajudar com essas questões, mas você pode participar da nossa conversa a hora que quiser, porque o nosso WhatsApp está aberto para você. Então, olha, usa o QR Code aqui. Isso, você pode escanear ele através do seu celular e ser conduzido então ao nosso WhatsApp. Ou você pode digitar aí na sua agenda, digita 12 98266 0004. Já pode salvar aí no celular, porque esse é o nosso número, todo o programa você pode conversar com a gente. Doutora Marina, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada. Eu é que agradeço pela conversa aqui, por esse tempo na sua agenda, porque a gente faz tempo que não fala sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde e como eu trouxe alguns dados interessantes aqui, anualmente vidas são ceifadas porque bactérias multiresistentes tomam conta, ou bactérias em geral, né? Eu queria que você explicasse melhor, doutor, o que é que são essas bactérias multiresistentes? Bom, as bactérias são seres unicelulares, né? São compostos de uma única célula. E com o passar dos anos e a descoberta de novos antibióticos, elas foram criando mecanismos de resistência. Existem muitos mecanismos de resistência, desde a produção de substâncias que inibem o antibiótico até a alteração da própria estrutura da bactéria que impede o antibiótico de entrar. Então, alguns estudos falavam que essas bactérias seriam muito resistentes no ano de 2050. Mas hoje, em 2021, a pandemia acelerou bastante a resistência bacteriana e hoje nós estamos vivendo um ano, inclusive, o ano de 2021, é um marco na história da infectologia, como nunca se viu resistência bacteriana como hoje devido ao uso abusivo de antibióticos pela pandemia. Uau! Esse dado é muito sério. A gente, às vezes, acaba focando em uma parte do problema, mas as bactérias realmente vieram como uma parte secundária do problema, que se tornou bastante grande também, né? Agora, isso acontece porque a gente contrai bactérias multiresistentes só no ambiente hospitalar? Não. O nosso organismo, a gente convive bem com as bactérias, né? A gente chama de bactérias saprófitas, né? Ou comensais. Para você ter ideia, para cada célula nossa, nós temos 100 bactérias. Então, a gente tem bactéria em tudo, na boca, na pele, nos órgãos genitais, no intestino. 1/3 das nossas fezes são bactéria. Então, nós nascemos com bactérias boazinhas, que são dadas ali pela mãe, pelo canal do parto, no dia a dia. A gente adquire novas bactérias na escola. Mas a partir do momento que o uso de antibióticos, tanto pela ingesta alimentar, quanto pelo próprio antibiótico propriamente dito, né, prescrito pelo médico ou pelo farmacêutico, vai fazendo com que essas bactérias vão criando mecanismos de resistência. Por exemplo, quando você tem uma amidalite e usa o antibiótico, esse antibiótico ele não é seletivo, Teru, ele não vai só na amígdala, ele também extermina outras bactérias do seu corpo. Tanto é que não é comum você ver diarreia durante o uso de antibiótico para amígdala. Por quê? Porque ele destrói o seu microbioma, que são as bactérias do bem também. Então, você fica nesse ciclo de alimentação, entre aspas, de antibiótico para essas bactérias, que vão criando mecanismos cada vez diferentes e mais difíceis de serem contornados mesmo. Agora, eu queria pensar numa pessoa que esteja, de repente, com bactérias oportunistas, de repente ali, vamos falar de uma pessoa com uma infecção de urina, tá?
e ela está, de repente, já no estágio em que essa superbactéria, essa bactéria multiresistente esteja se desenvolvendo. Ela vai apresentar algum sintoma diferente do sintoma clássico de infecção urinária? Não, vai ser a mesma coisa. A diferença vai ser que ela não vai responder ao tratamento como deveria. Então, você vai correr um maior risco de falha. Essa infecção ela vai continuar aumentando, se propagando, até que ela pode ganhar uma proporção maior, como chegar na infecção, antigamente chamada de infecção generalizada, hoje a gente chama de sepse, né? Certo. Então, e a pessoa também vai ficando mais debilitada à medida que ela não vai vencendo aquela infecção, então ela está com febre, ela vai se prostrando mais, né? Exatamente, né? Quando a gente se trata de uma infecção aguda, como a cistite, a infecção de urina, e os antibióticos não respondem a priori, né, num primeiro momento, até você acertar esse antibiótico, até que uma cultura fique pronta, que a cultura leva um certo tempo para ficar pronta, né, às vezes 5, 7 dias, você vai usando o antibiótico que você tem ali, o seu arsenal, e se não responder, essa pessoa vai deteriorando cada vez mais. Agora, me fala uma coisa, as bactérias multiresistentes, elas são transmissíveis? É assim, ó, depende. Quando a gente fala do ambiente hospitalar, por exemplo, onde eu tenho vários quartos, vários leitos com pacientes muito deteriorados, né, imunossuprimidos, com doenças diversas, idosos acamados, o grande perigo é transmitir essa bactéria resistente de um paciente para o outro. Por exemplo, eu que estou com a minha imunidade em dia, a equipe de enfermagem, a equipe da fisioterapia, ela não vai ter nenhum dano para ela. O problema está na transmissão cruzada que eu faço com as minhas mãos ou com algum instrumento, né, um estetoscópio, de um paciente para o outro. Então, por exemplo, essa pergunta cai muito para mim. Doutora Marina, eu sou técnica de enfermagem e tenho medo de levar uma bactéria multiresistente para o meu filho em casa. Você não precisa ter esse medo, porque a bactéria multiresistente ela faz mal para quem está internado, para quem está com as defesas diminuídas, para quem tem algum problema de saúde de base. Certo. Porque quando a gente higieniza as mãos, troca a roupa e toma o banho, acabou o problema. A bactéria literalmente ela vai de ralo abaixo, você entendeu? Ótimo, ótimas notícias aqui. Agora a gente quer entender, porque se a gente tem bactérias que a gente convive, bactérias que trazem um pouco mais de risco, bactérias altamente perigosas, a gente quer entender quais são os riscos aqui. E aqui, só lembrando que a gente vai trazer os riscos de resistência. Tem risco médio, risco alto e risco crítico. Agora é o seguinte, eu vou trazer esses bichinhos aqui para o nosso microscópio Vida e Saúde, doutora, e vou trazer os nomes, mas eu quero que a senhora diga, porque eu não vou saber falar todos, não. Alguns eu até lembro da época da escola. Olha esse. A Shigella. Você já quer que eu fale sobre ela? Pode, manda ver. A Shigella é uma bactéria intestinal, né, que está muito envolvida. Algumas classes de Shigella estão envolvidas em surtos de diarreia grave, né? Eu estou falando de surtos graves com diarreia que desidratam, que aumentam muitos leucócitos no sangue, que dá muita febre e que pode levar o paciente até a óbito por sepse e desidratação. Mas tá aí uma bactéria que basicamente não causa resistência. Ela responde a qualquer antibiótico. O segredo é saber identificar e tratar. Tá, então é por isso que a gente está classificando ela aqui como risco, nível médio aqui, né? Vou pegar outra lâmina aqui, porque tem outra bichinha que eu quero saber o nome. Vou trazer aqui para o nosso microscópio, vamos ver? Hemófilos influenzae. Olha só, ele já está bem ligado às doenças respiratórias, tanto superiores quanto inferiores. Ele é causa de sinusite, de otite, de pneumonia, tá? E ele também não fica resistente. Eu brinco, eu uso o termo assim, ele morre com qualquer coisa, tá? Uma amoxicilina, antibióticos assim simples já exterminam se você conseguir dar um bom diagnóstico em tempo hábil. Legal, legal. Vamos trazer outra lâmina aqui, gente. Olha, tem uma bactéria diferente aqui também dentro do grupo de risco médio, a resistência. E eu vou trazer aqui para o nosso microscópio Vida e Saúde. E ela é a Streptococcus, tem a ver com pneumonia.
Streptococcus pneumoniae, mais conhecido como pneumococo. Ele também está aí junto com o Haemophilus influenzae, causando as mesmas doenças que eu acabei de falar. Otite, sinusite e pneumonias, trato respiratório. Há muitos anos atrás, ele respondia a antibióticos bem simples, como penicilina, que você falou na introdução do programa. Hoje ele já tem um pouco de resistência, ele tem cerca de 30% de resistência às penicilinas e hoje ele só é exterminado com antibióticos de um espectro um pouquinho maior. Mas ele também não é preocupante ainda não, ele responde muito bem aos antibióticos convencionais. Bom, então vamos partir aqui para as bactérias que têm um risco já mais moderado, mais alto, né? Vou trazer esse aqui para essa lâmina aqui para o nosso microscópio. Fala o nome, doutora. Enterococcus faecium. Bom, e aí? Ele é uma bactéria muito encontrada tanto na urina quanto no nosso sistema digestório e realmente ele possui um mecanismo de resistência muito engraçado, não, muito diferente. Interessante. Ele é interessante, acho que esse é o termo mesmo. Ele consegue transmitir o tipo de resistência que ele tem para outras bactérias. É mais ou menos assim, olha, eu tenho um gene de resistência e estou dando para outra bactéria para você ter a mesma resistência que eu. As bactérias, Teru, elas conversam entre si, viu? Então, olha, é um perigo essa é uma mutação, uma mutação não, uma transferência perigosa aqui, porque... De gene mesmo. Cruel. Vamos trazer outra que também tem um risco alto. E as formas delas também são bastante diferentes, criativas aqui. Esse sim, ele é um grande problema, que é o Staphylococcus aureus. Ele também é uma bactéria de pele. Ele é a bactéria que geralmente causa pus na pele, Teru, foliculite, abscesso, furúnculo, terçol, tá? Causa infecções muito comuns, que as pessoas tomam muito antibiótico para isso, né? Então, você vê sempre pessoas tomando antibiótico para infecções de pele. E isso, com o passar dos anos, fez ele criar uma resistência bem alta. E hoje existem algumas infecções mais profundas que ele causa, que também são muito perigosas, como pneumonia nas crianças. Bom, enquanto você estava explicando sobre essa bactéria, doutora, surgiu uma dúvida aqui. Então, significa que uma bactéria altamente resistente para mim, não necessariamente vai ser uma bactéria super resistente para você? Depende. Eu posso ter a mesma bactéria com espectros de resistência diferente, mas elas não são da mesma linhagem, elas só são do mesmo tipo. Ok. Tá bom? E a minha saúde, a minha condição vai afetar ou vai conseguir subsistir de alguma maneira diferente também ou não? Totalmente, né? Se você tiver uma condição boa, estiver com a saúde boa, estiver com a imunidade boa, eu falo que a imunidade ela é um conjunto de alimentação, com carteira de vacinação em dia, né? Exercício físico, né? Todos os remédios que a gente já conhece. A maioria das pessoas que tem a imunidade boa e faz tudo isso que eu acabei de falar, a bactéria pode ter o espectro de resistência que for. Dificilmente ela vai fazer mal para essa pessoa. Ela geralmente age no oportunismo mesmo. Ela se aproveita de uma condição de imunossupressão, porque às vezes a vida não está em dia, está sedentário, está com diabetes, está com a pressão alta. Um estresse, né? Um estresse, às vezes um trauma ali do momento. Realmente a gente precisa cuidar dessa parte também. É interessante conhecer o inimigo. Eu estou trazendo mais uma lâmina aqui de uma bactéria que está classificada em alto risco de resistência, mas além de conhecer o inimigo, a gente também precisa fortalecer a nossa parte, gente. Estou trazendo aqui para o nosso microscópio essa daqui essa que eu conheço, essa do estômago. Helicobacter pylori, ele é uma bactéria do estômago, né? Ele faz parte da microbiota do estômago, ele pode ficar lá sem te causar mal nenhum, tá? Mas alguns fatores, todos esses que eu acabei de dizer, e alguns outros fatores, podem fazer com que ele se multiplique mais e se sobressaia às suas outras, porque ele é uma bactéria que consegue sobreviver ao suco gástrico, né? Então, ele pode causar
gastrites, desconfortos, úlcera, até câncer de estômago também. E como ele é abusivamente tratado, às vezes tratado até sem critério de tratamento, ele tem criado mecanismos de resistência aos tratamentos convencionais, sim, e a gente tem que usar de outros antibióticos mais potentes. Tá. Vamos trazer agora aqui as nossas lâminas que estão aqui no grupo crítico de resistência. Então, a gente tem essa outra bactéria aqui, que é... Não vou saber falar o nome. É o Acinetobacter baumannii. Ele, segundo a Anvisa hoje, e segundo as maiores organizações do mundo, como FDA e ONU, e OMS, desculpa, ONU não, OMS, Organização Mundial de Saúde, tá? Ele é o número 1, ele é o nosso principal desafio em termos de resistência bacteriana. Tá? Então, toda vez que a gente encontra um acineto, principalmente no ambiente hospitalar, a gente olha o perfil de resistência dele, se ele já for multiresistente, a gente realmente liga a sirene, alerta vermelho, e a gente precisa isolar esse paciente, utilizar os EPIs, né, e tentar eliminar esse micro-organismo do ambiente hospitalar mesmo, para que não se torne endêmico e não fique ali contaminando outras pessoas. Olha só, então, alerta máximo aqui, outra bactéria de nível crítico para resistência. Eu trago agora aqui. Pseudomonas está ali abaixo do acineto, a Pseudomonas aeruginosa. Ela também é uma bactéria muito ligada a surtos hospitalares, né? O acineto e a Pseudomonas não são comensais, ou seja, não fazem parte da nossa microbiota de pessoas saudáveis. Ele pode vir a colonizar pessoas com problemas de saúde e aí sim se tornar um problema crônico naquela pessoa, né? Diversas infecções, por exemplo, eu tenho diabéticos muito descompensados que não conseguem acertar o nível de glicose, que fazem otites, né, por pseudomonas e vão ficando realmente cada vez mais resistentes. Olha, gente, e eu quero trazer esse último aqui, essa última lâmina com bactéria de nível crítico para resistência, que é esse outro nome difícil aqui. São as enterobactérias, tá? Aí é um grupo, esse nome aí é um grupo de outras bactérias que estão logo ali no terceiro lugar, né? Então, acineto, pseudomonas, aí são bactérias de nomes muito difíceis também, mas que também são um grande desafio para controladores de infecção, né? No caso, os infectologistas, né? Estão dentro dos hospitais tentando controlar as infecções hospitalares. Por quê? Porque elas estão muito ligadas a surtos de infecções hospitalares multiresistentes. Doutora, chegaram algumas interações aqui enquanto a gente conversava e apresentava aqui essas bactérias. Eu quero trazer a primeira aqui na nossa tela agora, que é do Ferdinando Oliveira. Oi, Ferdinando. Os sabonetes antibacterianos são realmente eficazes para a eliminação de bactérias multiresistentes? O marketing tem trabalhado duramente aí, realmente trazendo a promessa de que esses antibacterianos resolvem a vida de muitas famílias, doutora. O sabonete antibacteriano, ele tem o lugar dele, mas eu digo que não é no dia a dia. Ele tem indicações precisas para serem utilizadas. O álcool nas mãos, a fricção com solução alcoólica é suficiente para matar 99% dos micro-organismos, inclusive todos esses que eu acabei de falar. O banho com água e sabonete neutro é suficiente também para eliminar as bactérias. A gente não aconselha o uso do sabonete antimicrobiano no dia a dia, porque você pode causar um desbalanço da sua microbiota, que é tão importante também, que tem até um efeito protetor contra algumas coisas, tá? Olha aí, então, a palavra da especialista. Tem mais uma interação, doutora, que eu quero trazer nesse momento. Quem está falando com a gente agora é o Joás Barbosa, lá de Recife. Qual é o tempo de vida das bactérias em superfícies ou roupas, ele quer saber. E ele quer saber se isso vale para todos os tipos de bactérias. Olha, boa pergunta, tá? Algumas dessas que você mencionou aí, o Staphylococcus aureus, o enterococo, podem ficar até 6 meses viável em cima de uma mesa, né? Um objeto inanimado, pronto para infectar. Por isso que é tão importante a limpeza
limpeza do ambiente. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Principalmente nos hospitais que eu trabalho. A gente quebra o ciclo de transmissão em muitos pontos, né? Higienizando as mãos é um deles, e a limpeza das superfícies. Então, chão, mesas, paredes, tudo aquilo que a gente toca, controle remoto, maçaneta, cama. A limpeza com o produto correto é muito importante para exterminar as bactérias multiresistentes do ambiente. Inclusive, os hospitais têm setores específicos preocupados com essa questão, né, doutora? Tem, que é o local onde eu trabalho e onde os infectologistas trabalham, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né? A gente também chamado de CCIH ou SCIH, né? Ele é composto por profissionais especialistas em controle de infecção para impedir que as pessoas que internam sem infecção adquiram infecções dentro do hospital. Certo. Né? Mas além dessa preocupação do hospital, eu também preciso me preocupar. Quando eu faço uso de antibióticos sem uma recomendação específica ou sem um diagnóstico mais específico, eu também estou correndo risco de fortalecer bactérias, não estou? Tá, eu acho que começa pela gente, né? Então, usando antibiótico com muita racionalidade, prescrito por um médico, não se automedicando, não comprando remédio dado pelo balconista da farmácia, ou seja, quem for, né? A gente não está aqui de forma nenhuma desmerecendo nenhuma profissão, mas os antibióticos, eles são medicações com receituário controlado, né? E os estudos mostram que até 2050 a mortalidade por bactérias multiresistentes vai ser superior à por acidentes de trânsito. Então a gente começa mesmo pela azitromicina do dia a dia, a gente começa pela amoxicilina, né? Você vai gerando aí a necessidade de drogas mais fortes até que você não consegue mais conter. Hoje, dentro do hospital, eu tenho bactérias que são resistentes a todos os antibióticos já inventados pelo homem. A invenção das moléculas de antibiótico, infelizmente, não está acompanhando a resistência bacteriana. Então, começa pela gente mesmo, com certeza. Começa com certeza. Eu quero agradecer aqui a doutora Marina pela participação tão especial no Vida e Saúde. Se você quer conhecer mais o trabalho dela, ela tem uma rede social super movimentada, super agitada, com novidades, com coisas interessantes. Acesse lá, @DRA Infectologista, tudo junto, DRA Infectologista no Instagram, e você vai poder acompanhar mais o trabalho da doutora Marina Malacarne. Até a próxima, doutora. Tchau, obrigada. Muito bem, olha, tá chegando a hora de fazer exercício físico aqui, o seu corpo tá pedindo, eu sei que você quer. Tem desafio cardio para você fazer junto com a gente e é depois do intervalo que Tânia Santos age, entra em ação aqui no estúdio do Vida e Saúde. Ela já está fazendo aquecimento, você pode se aquecer por aí também, dar uma alongadinha, fazer uma corridinha estacionária. E também no programa de hoje tem salada colorida super prática para você arrasar aí no almoço do dia a dia. A gente volta já.